Olá, que a paz esteja com você. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais controversas da Bíblia. A história de Cam, um dos 3 filhos de Noé. Quem foi ele? O que realmente aconteceu naquele episódio com seu pai? E quem são seus descendentes que moldaram nações inteiras? Vamos desvendar os detalhes, as datas e, o mais importante, os ensinamentos profundos que essa narrativa nos oferece, separando o texto bíblico das interpretações equivocadas que causaram tanto mal ao longo da história. Para entender Cam, precisamos voltar no tempo, para logo após o grande dilúvio. A humanidade estava recomeçando com apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas. Eles eram os pais de toda a nação que se espalharia pela terra. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 9 que Noé, após o dilúvio, tornou-se agricultor e plantou uma vinha. Um dia, ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. É aqui que a história toma um rumo decisivo. Cam, descrito como o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e, em vez de agir com respeito, foi contar aos seus 2 irmãos do lado de fora. A atitude de Sem e Jafé foi completamente diferente. Eles pegaram uma capa, caminharam de costas para não verem a nudez do pai e o cobriram. O ato deles foi de honra, respeito e proteção. O ato de Cam, por outro lado, foi de desrespeito e zombaria. Quando Noé acordou e soube o que seu filho mais novo havia feito, ele proferiu uma maldição. E aqui está o ponto mais crucial e mal interpretado de toda a história. Preste muita atenção. Noé não amaldiçoou Cam. A Bíblia é clara. Ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cam. Gênesis 9, versículo 25 diz: "Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos." Depois, ele abençoou Sem e Jafé. Por que Canaã foi amaldiçoado e não Cam? Os estudiosos oferecem algumas explicações. Uma delas é que, no pensamento hebraico antigo, as ações de um pai tinham consequências diretas sobre seus filhos. A maldição sobre Canaã seria um reflexo direto da desonra de Cam. Outra teoria sugere que Canaã pode ter tido uma participação mais direta no incidente, algo que o texto não detalha, mas que era conhecido na época. De qualquer forma, o foco da maldição é específico: Canaã. É fundamental entender que essa maldição não tem absolutamente nada a ver com cor de pele ou etnia. Infelizmente, ao longo dos séculos, essa passagem foi terrivelmente distorcida para justificar a escravidão e o racismo, especialmente contra os povos africanos. Essa interpretação é uma heresia, uma leitura completamente equivocada e mal intencionada do texto sagrado. A Bíblia não apoia o racismo em nenhuma de suas páginas. Todos somos descendentes de Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quem foram os descendentes de Cam? O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações, nos dá um mapa genealógico detalhado. Os filhos de Cam foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Esses nomes não são apenas nomes. Eles representam os progenitores de grandes nações e civilizações antigas. Vamos começar por Cuxi. Seus descendentes se estabeleceram principalmente na região que hoje conhecemos como Etiópia e Sudão. Um dos filhos mais famosos de Cuxi foi Nimrod, descrito como o primeiro homem poderoso na terra e um grande caçador diante do Senhor. Nimrod é tradicionalmente associado à fundação de grandes cidades na Mesopotâmia, como Babel, Ereque e Acade, na terra de Sinar. Ele representa o início dos grandes impérios e a centralização do poder humano, que culminou na construção da Torre de Babel, um símbolo da rebelião humana contra Deus. O segundo filho de Cam foi Misraim. Este é o nome hebraico para o Egito. Seus descendentes formaram a poderosa e avançada civilização egípcia, com seus faraós, pirâmides e uma cultura que fascinou o mundo por milênios. Os egípcios desempenham um papel central em grande parte da história de Israel, desde a jornada de Abraão até o Êxodo, liderado por Moisés. O terceiro filho, Puti, é geralmente associado aos povos da Líbia e outras partes do norte da África, a oeste do Egito.
Eles eram conhecidos como guerreiros habilidosos e, frequentemente, serviam como mercenários nos exércitos de nações antigas, incluindo o Egito e a Babilônia. E, finalmente, chegamos a Canaã, aquele que foi o alvo da maldição de Noé. Seus descendentes, os cananeus, habitaram a terra que mais tarde Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Isso inclui diversos povos como os heteus, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, entre outros. Eles estabeleceram cidades-estado na região do Levante, a faixa de terra que hoje corresponde a Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia. A maldição de Noé sobre Canaã, de que ele seria servo de seus irmãos, se cumpriu profeticamente séculos depois, quando os israelitas, descendentes de Sem, conquistaram a terra prometida e subjugaram os cananeus. Portanto, os descendentes de Cam formaram algumas das civilizações mais importantes do mundo antigo. Eles se espalharam principalmente pela África e pelo Oriente Médio, construindo impérios, cidades e culturas ricas. A ideia de que a maldição de Cam marcou os povos africanos com inferioridade é uma mentira histórica e teológica. Na verdade, a Bíblia fala com grande respeito de figuras de descendência camita, como o eunuco etíope, em Atos 8, que foi um dos primeiros gentios a se converter ao cristianismo. Quais são os ensinamentos profundos que podemos tirar dessa história? Primeiro, a importância da honra e do respeito aos pais. O pecado de Cam não foi um ato acidental, mas uma atitude de desrespeito que trouxe consequências terríveis. O mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro com promessa, mostrando o valor que Deus dá à estrutura familiar. Segundo, vemos o perigo da má interpretação da Bíblia. A forma como a maldição sobre Canaã foi distorcida para justificar a opressão é um alerta poderoso para nós hoje. Precisamos estudar as Escrituras com cuidado, humildade e com a orientação do Espírito Santo, buscando sempre a verdade e a justiça, e não pretextos para nossos próprios preconceitos. Terceiro, a soberania de Deus na história. Mesmo através de atos de rebelião humana, como a desonra de Cam ou a construção da Torre de Babel por seu neto Nimrod, os propósitos de Deus avançam. A dispersão das nações em Babel, por exemplo, cumpriu o mandamento de Deus de encher a terra. E a conquista de Canaã pelos israelitas foi parte do plano de redenção de Deus para estabelecer um povo do qual viria o Messias. Em resumo, Cam foi uma figura complexa. Seu ato de desrespeito marcou sua linhagem, mas seus descendentes se tornaram nações poderosas que moldaram o mundo antigo. A história dele não é sobre raça, mas sobre honra, consequências e, acima de tudo, sobre a necessidade de interpretar a palavra de Deus com sabedoria e coração puro. A verdadeira maldição não é uma cor de pele, mas o pecado que nos separa de Deus. E a bênção suprema está disponível para todos, de todas as nações, tribos e línguas, através da fé em Jesus Cristo. Espero que este estudo tenha esclarecido suas dúvidas e enriquecido sua compreensão. A Bíblia é um livro profundo, e cada história tem camadas de significado esperando para serem descobertas. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário abaixo qual outra história você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.